Então vamos lá para o QGIS? Lembra daquele mapa que a gente fez com os cartogramas, os gráficos que representavam a arrecadação em dezembro da SPU nos diferentes estados e no Distrito Federal? Bom, ele está aqui de volta para a gente tentar resolver essa questão dos rótulos, tá? Então, o que que acontece? Ele está com o mapa de fundo do OSM, mas se a gente desativar, ele é um mapa que está mudo, né? Ele não tem nenhuma informação para auxiliar a gente qual é o nome de cada estado que está se referindo àquele dado que foi alocado aí com os gráficos, né? Então, nesse caso aí, a gente precisa de topônimos para fazer essa identificação. Qual que é o processo aqui? Então, vamos de volta, clicando duas vezes. A gente estava trabalhando aqui no menu Simbologia. Nesse, a gente usou o diagrama, né? Então, para criar diagramas sobre todas as minhas feições. E agora a gente vai trabalhar com o menu Rótulos, tá? Então, percebam aí que na questão dos diagramas, a gente já tem algumas questões que estão relacionadas lá com os topônimos, tá? Esses diagramas, eles vão conversar com os nossos rótulos. Como? Eles vão tentar não se sobrepor à informação textual também. Então, a gente tem aqui ó, o posicionamento, a gente pode trabalhar esse posicionamento também nos rótulos, que foi um dos pontos que a gente viu lá. Outra coisa aqui é o tamanho, a gente também pode variar esse tamanho também dos rótulos. Vamos lá ver como que funcionariam esses rótulos. Vou adicionar rótulos individuais e aí o que, que a gente tem para definição desse rótulo? Primeiro, texto é o tipo da fonte. Então, o QGIS ele vai usar todas as fontes do seu, ou vai importar todas as fontes do seu sistema operacional. Caso a gente vai deixar como um estilo regular aqui, o tamanho da fonte. O tamanho da fonte pode ser definido em pontos, como nos editores de texto normalmente são, mas eu posso também definir em milímetros no mapa ou em metros na escala, que seriam formas aí de a gente deixar fixo esse tamanho em diferentes escalas, tá? Unidade do mapa, tome cuidado porque daí depende da projeção que está sendo usada. Se a gente está usando uma projeção como essa, policônica aí, com a visualização do país todo, ele vai usar graus para como unidade do mapa. Se você está usando uma projeção UTM, ele vai usar metros como essa unidade do mapa. Então, sempre tome cuidado com essa variação ali de unidades no mapa, porque depende da projeção que você estiver utilizando. Aí, cor, a gente pode variar a cor aqui também do meu texto. Eu estou usando um cinza escuro, porque a ideia é que esse texto, como eu disse, seja coadjuvante, ele não compita, não tire a importância da informação principal, que nesse mapa aqui são os gráficos. E a gente pode mexer na opacidade, então deixar também o texto mais transparente ou pode diminuir o peso visual dele no resultado final, tá? Formatação, essa formatação diz respeito à mudança dos formatos aí dos caracteres. Buffer ou amortecimento seria aquele fundo que acompanha o texto, tá? Então, quando a gente clica aqui nele, ele cria uma borda no texto com a cor, e aí a gente tende a escolher cores que são antagonistas à cor que a gente está escolhendo para o
texto original. Então, se eu estou escolhendo preto, eu vou pôr branco. Se eu colocar o texto em branco, eu vou colocar a borda preta. E isso depende muito do fundo do mapa. O fundo também pode ser mudado, mas nesse caso, o fundo tem a ver com uma borda retangular, tá? Vamos colocar aqui uma cor. E aí a minha etiqueta vai ficar como uma etiqueta mesmo, como um post-it que a gente colocou sobre o mapa. Não tem um efeito visual tão bom quanto o buffer, mas tem a mesma função. Frases em destaque. Frases em destaque diz respeito aí a uma linha que sai do polígono e vai até o texto. Quando a gente não consegue colocar o texto dentro do polígono por causa do tamanho do polígono que ele está se referindo, a gente pode usar esse artifício aqui. A gente tem diferentes estilos de linha que a gente pode usar, pode também fazer outras definições conforme as nossas necessidades aqui desse deslocamento do texto. Então, nesse caso aqui, eu usei, tá? Então, principalmente nos estados ali de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Natal, a gente tem estados que ficam nessa escala com uma área muito reduzida para o tamanho do texto que a gente está querendo associar. Então, eu estou usando aqui as frases de destaque, tá? Que seria essa linha guia que vai possibilitar que o texto fique fora da área que a gente está apontando. Posição. Então, essa posição tem algumas variações. É, pode ser, você pode impor que o texto fique dentro do polígono, mas quando não tiver espaço para esse texto acontecer dentro do polígono, ele não vai ser mostrado, tá? Então, o espaço aí depende da escala que a gente está visualizando. Então, se a gente está vendo aqui numa escala lá de 22 milhões, né? Para ver o Brasil todo, 1 para 22 milhões, a gente corre o risco de se fixar aqui ao redor do centroide e não ver o nome de vários estados. Eu estou colocando o posicionamento no modo horizontal e permitindo a colocação de etiquetas fora dos polígonos. Isso porque eu estou usando lá as frases em destaque. E aí a gente vai ver o efeito visual disso à medida que a gente use o OK ou aplicar. Eu vou pôr o aplicar aqui, dar o OK e aí visualizar como está acontecendo, tá? Então, a gente tem os estados aqui colocados sobre o meu texto e vejam a diferença, né? Agora eu consigo observar todos os nomes associados aos gráficos que a gente está observando. Nessa visualização eu já tinha pré-preparado, tá? Então tá tudo encaixando, mas se vocês forem refazer esse exemplo aqui, muitos dos textos vão ficar deslocados. Existe uma barra de ferramentas aqui, ó, de rótulos. Se ela não tiver ativada aí para vocês, vocês vão em exibir, barra de ferramentas e vão buscar a barra de ferramentas de rótulos, atributos, rótulo, aqui ó, essa barrinha aqui, vocês vão ticar nela e aí, se eu tirar, se tiver assim, vocês vão vir aqui em exibir, barra de ferramentas e vão ativar a barra de rótulo, tá? Para que serve essa barra de rótulo? Então, a principal função é essa aqui, ó, mover a etiqueta, o diagrama ou caixa de texto. Então, quando eu clico aqui, permite que a gente faça movimentações lá do diagrama, então vamos, ou do rótulo, tá? Então a gente reposiciona. Aqui ele sumiu porque eu deixei muito próximo do gráfico. Então ele vê que o gráfico tem prioridade e apaga o meu texto. Quando acontece isso, a gente tem aqui, ó,
uma outra, mostrar etiquetas ocultas. E esse, mostrar, ativar visualização de etiquetas não mostradas, tá? Então, São Paulo voltou aqui pro lugar. Eu vou arrastar ele um pouquinho para cá. Para cá. Isso. E aí desmarcar aqui essa visualização para ver se deu certo. Ó, deu certo. Então, São Paulo está aparecendo aqui do lado do meu diagrama. E a gente pode reposicionar essas legendas conforme a necessidade para a escala que a gente está visualizando. Tome cuidado aqui, porque uma vez reposicionado, o ponto de âncora do diagrama ou da legenda é modificado e ele é fixado ali naquela posição. Então, eu movimentei Bahia aqui de um canto para outro. A hora que a gente for fazendo o zoom, as outras, os outros rótulos que não foram modificados, eles vão se adaptar à visualização que a gente está fazendo. Então aparece aqui, ó, Piauí ali, Tocantins, só que a Bahia está sempre ali naquela posição aonde foi movimentada. Então o rótulo ele vai ficar fixo nesse ponto de ancoragem depois da movimentação. Então, isso pode se tornar um problema se a gente vai ter que usar esse mapa de forma mais dinâmica. Então,